Olá, eu sou a Ava Marques e este é o podcast 90 anos EFE, Histórias e Trajetórias. Vamos relembrar momentos da nossa escola e saber como estão os ex-alunos hoje. Nosso convidado de hoje é o Diego Palladini, criador do canal YouTube Saúde na Rotina, um dos maiores canais no segmento fitness no Brasil, com mais de 1 milhão de inscritos, e criador do Instagram Saúde na Rotina, com mais de 100 mil seguidores. O Diego se formou no bacharelado em Educação Física pela EFE em 2006. Também tem MBA em Marketing, é especialista e mestre em Educação pela Universidade 9 de Julho. Trabalha com criação de conteúdo digital desde 2013. Diego, muito obrigada por ter aceito o convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado a você, estou lisonjeado de estar aqui. É um prazer. A gente estava conversando antes, né? E eu tô aqui. Para mim é uma emoção enorme estar conversando com você, né? Porque eu te conheci criança. Foi. Depois, mais para frente, a gente pode falar um pouquinho. E é isso. A gente vai começar agora falando um pouco do seu canal Saúde na Rotina, né, Diego? Então, conta pra gente que tipo de mensagem você busca transmitir aos seus seguidores. Eu comecei o canal lá em 2013 porque eu via que muita coisa que eu tinha aprendido na EFE, desde que eu me formei, quando eu falava para os meus alunos, muitos alunos eles viam assim como uma grande novidade. Então, assim, eu sentia que a informação que eu tinha formado na Escola de Educação Física e Esporte não tinha chegado para o público geral que eu ia atender. E aí, depois que eu me formei, eu fui trabalhar com um monte de coisa, fui estagiar na academia, depois cheguei a trabalhar tendo um pet shop, montei um pet shop junto com meu irmão, aí fui trabalhar de personal, e aí o YouTube ele foi meio que nascendo, e os primeiros criadores de conteúdo ali de 2009, 2010, eles estavam começando a fazer vídeo e se comunicar com o público, ter um alcance que eu falei, cara, esse alcance aí é legal, hein? Se eu conseguisse fazer alguma coisa assim para contar para mais gente o que eu já conto só para os meus alunos de personal, acho que podia ser legal e ajudar mais gente, né? Então era meio isso, assim, a ideia sempre foi mostrar para as pessoas que dá para ser saudável sem radicalismo, sabe? Porque muito aluno chegava para mim meio tímido de falar, esse final de semana você não quer nem saber o que eu fiz, eu tomei uma cerveja, parecia que era um crime, assim. Eu falava, tá tudo bem, né? A vida real é isso. E então o canal ele foi meio que um lugar que eu pensei que ele poderia existir para isso, para eu ligar esse conhecimento que eu adquiri na universidade com mais gente, né? Com um público maior. Entendi. E o nome Saúde na Rotina? Então, era essa a ideia. A minha mãe, ela é professora aposentada, e depois que ela se aposentou, ela virou doceira. Então, e ela se aposentou, eu era criança ainda. E a minha casa, principalmente assim, o ano inteiro, mas principalmente em época de Páscoa, era recheada de chocolate. Tinha chocolate na mesa, porque ela fazia no dia anterior. Chocolate tem o seu tempo, né? Tem o seu timing ali, você tem que fazer, aí você tem que deixar secar, ele ficava... Então, minha casa sempre... Enfim, teve chocolate, eu lidei com chocolate. Eu fui uma criança ali que numa certa fase foi gordinha. Então, a minha ideia era assim, era mostrar para as pessoas que isso poderia viver junto, né? Assim, quando eu falava de exercício, falava para as pessoas, tá tudo bem você tomar uma cervejinha, tá tudo bem você comer um chocolate. Eu via que as pessoas, elas meio que se dividiam em dois grupos, né? Então, ou a pessoa era aquela que acorda às 6 horas da manhã muito feliz e é ultra fitness, faz todos os exercícios do mundo, ou a pessoa ela estava num grupinho ali de sedentário, que ela se condenava a uma vida de sedentarismo e, enfim. E eu falava, cara, assim, a grande maioria das pessoas está nesse meio do caminho. As pessoas estão querendo fazer atividade física, mas tem dificuldade, às vezes, de encaixar na rotina. Aí eu fui indo por isso, eu falei, tá bom, saúde na rotina, assim, né? Vamos fazer uma coisa assim que dê para encaixar no seu dia a dia. Então, as dicas sempre iam nesse caminho, assim, de fazer o possível. Na atividade física, né? Pensando na atividade física também e na educação física, que são na prática, né? Isso. Também. Então, assim, eu via que as pessoas não tinham muito conhecimento, né? A gente aprende muita coisa sobre exercício vendo TV, lendo revista. Então, assim, naquela época, principalmente, não tinha
muito criador de conteúdo que era profissional da área. Uhum. Então, as pessoas estavam sujeitas à informação ou de um jornalista que entrevistou alguém ou não entrevistou ninguém, tirou aquela informação da cabeça, né? E muitas vezes eles entrevistavam alguém que também passava qualquer informação, ou alguém que simplesmente estava lá fazendo exercício, né? Estava começando a nascer aqueles blogueiros fitness, né? Que era uma Sim. pessoa que era formada em qualquer outra área, ia lá, mostrava a rotina dela de exercício, enfim. E as pessoas seguiam, sabendo ou não se aquilo ia fazer mal para elas. Uhum. E remete um pouco o seu canal, assim, a essa diferença da atividade física e do exercício físico, né? Exato, Em exato. si. Até hoje, assim, as pessoas me perguntam, né? Falam, mas estou caminhando aqui, vale como exercício? Eu falo, olha, se ultrapassar ali um certo limiar, se essa atividade for programada, aí dá para chamar de exercício. Mas as pessoas ainda têm, assim, muitas dúvidas, né? E as Sim. dúvidas, assim, 10 anos de criação de conteúdo, a gente vê que as pessoas estão aprendendo, mas sempre está chegando gente nova com as mesmas dúvidas de 10 anos atrás. E é interessante porque, apesar de ser as mesmas dúvidas, eu penso que o público muda, né? Muda. E aí, você, como um criador, né, de conteúdo, você precisa mudar junto e caminhar junto Sim. com isso, né? E você já falou das suas motivações, né? Eu entendi a sua motivação. Então, quais foram os desafios ao se criar um conteúdo assim? O que você considera como principal desafio na área da saúde? Eu acho que é justamente isso, é se manter atualizado com as ferramentas de criação de conteúdo, né? Nas redes sociais. Então, o Instagram nasceu, por exemplo, como uma plataforma de foto. Então, você podia postar só foto. Aos poucos, ele foi colocando outras ferramentas ali. Hoje, você já vê muito vídeo, muito mais, às vezes, do que foto, vídeo, né, no Instagram. O YouTube, ele era uma plataforma só de vídeo. Aos poucos, ele também foi colocando imagens ali para você se comunicar. Então, o grande desafio, acho que é esse, é conseguir se comunicar usando ferramentas diferentes, aprender quais ferramentas estão sendo disponibilizadas pelas redes sociais e aí conseguir fazer essa tradução, né, do que você aprendeu ali no livro, do que você aprendeu na faculdade, para uma linguagem mais acessível. Até porque atinge diferentes públicos, né, Diego? Sim. Então, essa coisa de tornar uma linguagem acessível, ela é extremamente importante por conta da diversidade, né, de público também. Exato. E tem gente, assim, que gosta mais de ler, tem gente que gosta mais de ver imagem, tem gente que gosta de ver vídeo, tem gente que gosta de ver vídeo longo. Cores, né? Então, assim, as pessoas, elas têm, assim, elas consomem conteúdo, elas aprendem de forma diferente. Então, às vezes, você vai explicar isso, do exercício versus atividade física, você pode explicar por vídeo, você pode fazer um vídeo mais longo, mais detalhado, Sim. você pode explicar num vídeo mais rápido, você pode explicar com imagem, você pode explicar com texto. Então, tem várias ferramentas, você tem que... Esse talvez seja o maior desafio, assim, é entender o que as plataformas permitem e usar isso para criar o seu conteúdo. Sim, e a gente que consome conteúdo, assim, acaba sendo muito crítico, né? Porque a gente fica, nossa, isso, aquilo, enfim. Bom, Diego, agora vamos falar um pouquinho como sua formação na FE influenciou a sua atuação profissional, né? O que mais influenciou? Eu fico pensando, quando a gente fala em influência, né? Não só de pessoas, mas de tudo, sabe? Sim. Tipo assim, quais foram as influências? Eu acho que isso aí que você acabou de falar é interessante, né? Porque eu era um consumidor de conteúdo, eu consumia conteúdo e consumia criticamente. Então, chegou um determinado momento que eu olhei aquele conteúdo sendo feito ali no YouTube por pessoas de outras áreas, ou às vezes blogueiros fitness tentando fazer ali um conteúdo, eu falei, cara, isso está mal feito. Né? Ela explicou errado, o que ela está contando é mentira. Então, eu preciso ir ali, né? Eu não posso proibir a pessoa de ir lá falar, de repente, alguma coisa, mas eu posso me colocar nesse lugar para que as pessoas tenham capacidade, tenham possibilidade, né? Mais que capacidade, tenham possibilidade de consumir um conteúdo ali que tá mais alinhado cientificamente com o que é real, né? Então, essa talvez tenha sido... uma influência grande que a EFE teve, né? Eu tive aulas, assim, com pessoas
muito legais, assim. Eu tive aula com, por exemplo, o professor Luciano Basso foi ainda, assim, uma influência. Eu não tive uma grande influência, mas eu tive sorte de cruzar com várias pessoas muito interessantes, assim, o professor Júlio Serrão, Referências. que são, para mim, referências, assim. O professor Júlio Serrão, as aulas dele estavam muito alinhadas com o que eu estava querendo entender na época da graduação, mais que eu estava imerso no ambiente de academia. Então, às vezes, eu saía da aula do Júlio, ia fazer estágio na academia, eu via algumas coisas que eu tinha acabado de aprender, né, que, poxa, estavam erradas. Então, aquilo, né, desde cedo foi me incomodando, assim, mas acho que tem, cara, se for pensar em referências, influências na EFE, assim, tem muita gente. Eu tenho, assim, uma pessoa que foi minha veterana, a professora Desiree Coelho. Hoje, pô, tem uma formação super completa, trabalha com nutrição. Com psicologia comportamental. O livro dela é Por que Não Consigo Emagrecer. Pô, é um livro bem feitíssimo, assim. Tem um colega, a Desiree foi minha veterana, tem um colega que foi meu bicho, professor da Faculdade de Medicina, hoje que é o Bruno Gualano, sabe? Então, a gente conviveu ali um período. Tem um amigo que, pô, foi do meu ano, o professor Leandro Garcia, que eu já fui visitar em Cambridge, que ele estava trabalhando em Cambridge. Tem os colegas, assim, que eu nem era muito próximo na época da faculdade, mas sempre que eu vejo na TV eu fico feliz, assim, que é um pessoal que está trabalhando até com futebol profissional, né? O Maurício Barbieri, o Bruno Pivetti, o Arthur Elias, né? Técnico da seleção feminina. O Arthur, ele foi do meu ano, o Barbieri, ele foi meu veterano, o Pivetti foi meu bicho. E, enfim, a gente nunca foi muito amigo próximo, assim, mas a gente sempre se cruzou ali pelos corredores da faculdade. Eu me sinto muito amigo, muito feliz, assim, de ver eles bem, assim, é muito, muito gostoso. Então, acho que cada pessoa, assim, você vai tendo um olhar e vendo que ela te marcou de uma certa forma, e você vai vendo como é que a sua formação também vai influenciando como que você cria o seu próprio conteúdo, assim. Sim, vão agregando, né? Todas. Coisas, né? Com certeza. Diego, nós vamos fazer agora, né? Vou te convidar para uma viagem, assim. Ai, meu Deus. Uma viagem que tem tudo a ver com as histórias, né? Com a trajetória. E quando você ingressou, assim, que você viu, assim, o seu nome na lista, né? Da FUVEST, você já tinha, pelo que você falou, você já queria fazer educação física, né? Sim. E quando você olhou seu nome, assim, o que você sentiu naquele momento, né? Como é que foi a sua percepção? E dentro disso, conta pra gente as suas principais memórias fazendo essa viagem aí, observando os lugares, as pessoas. Quem é o Diego aqui, né? É muito legal Quem isso. é o Diego? E também observando, conta pra gente desde lá, até mesmo suas experiências. Você falou aí de estágio, né? Quem era o Diego, aquele bicho que entra, e depois você vai falar mais pra frente um pouquinho sobre o seu apelido, Goiaba, enfim. Mas conta pra gente aí um pouquinho, vamos fazer essa viagem aí, porque eu adoro escutar as histórias das pessoas, enfim. Eu fiquei muito feliz. Foi meu pai que me ligou e falou que eu tinha passado na FUVEST. Ele é professor da Faculdade de Educação e ele tem um amigo, enfim, que é praticamente da família, assim, que na época tinha um cursinho. Então, o tio Machado, ele viu o meu nome lá na lista, né? Porque eles iam colocar ali no cursinho. Não era nem o cursinho que eu fiz, mas ele tinha o nome, né, de todos os aprovados. Então, viu, já avisou meu pai me ligou. Então, eu soube meio que, assim, imediatamente, né? Quando eu tinha passado. E eu fiquei muito feliz, porque eu não... enfim, eu fui uma criança gordinha numa certa época, e o que me pegou muito para fazer educação física era a vergonha que eu tinha, justamente na aula de educação física, de não me sentir à vontade tirando a camisa, porque eu via que meus amiguinhos ali, tudo magrinho e tal, e, pô, justamente eu era gordinho, e aquela fase, a fase que eu fui gordinho foi, sei lá, de 9 a 11, 12 anos, assim, então a fase que você tá saindo de criança para virar adolescente,
você já está olhando para as meninas, de repente, com outro olhar, e você sabe que também te olham, então você fica assim... Era uma questão para mim, por que eu tinha aquele corpo e os meus amiguinhos não tinham que se preocupar com isso, Numa né? época onde não se falava muito disso. Exatamente, sim. Nós estamos falando de começo dos anos 90, né? Uhum. Enfim, talvez final dos anos 90, mas ali. E então isso me levou, assim, a querer fazer educação física muito. E então, quando eu passei, eu fiquei, assim, muito feliz. Falei, cara, finalmente, assim, a realização pessoal, né? De eu entender tudo, como funciona o corpo humano, ia para aula de anatomia fascinado, assim, vendo, enfim, estudando. E foi sensacional, assim. Eu já tinha uma ligação com a USP anterior, que eu estudei na escola de aplicação desde a primeira série. Na época era série, não era ano, né? Então, inclusive, a gente... você tinha falado que a gente se conheceu de antes, foi de lá, inclusive. Então, desde 90 a 2000, eu tive, né, na escola de aplicação. Aí eu saí em 2001, fui fazer cursinho, e 2002 eu voltei para a EFE. Né? Então, a cidade universitária, assim, tudo, é que eu sou apaixonado, eu acho incrível, assim, um lugar que não tem outro igual em São Paulo. Era um lugar que eu já conhecia, né? Desde muito novinho, assim, mas eu conhecia mais limitado. Eu conhecia até os limites ali da escola de aplicação, faculdade de educação, que era no máximo onde eu ia, né? E aí, quando eu entro na EFE, eu começo a explorar a USP de maneira geral. Então, você vai ter aula para cima e para baixo, na FEA, lá, enfim. Você explora mais o campus, né? Então, eu lembro que foi um momento, assim, da vida, além de, enfim, você conhece muita gente, você tem gente que você se apega, depois você perde contato, tem gente que você não conversa tanto, mas que depois acaba virando muito amigo. Enfim, é uma viagem boa de fazer, assim. Como era o jovem Diego dentro da escola, assim? Era muito louco. Nós estamos falando assim, é difícil de talvez, ouvindo isso, assim, alguém que está na EFE agora, alguém que está na casa dos 20 anos agora, mas tenta fazer um exercício estamos falando de uma época que você não tinha celular, ou até tinha celular, mas você não tinha um smartphone. Então, você tinha um telefone no seu bolso, que não tinha, assim, 10% das funcionalidades que você tem hoje. Então, você tinha que estar ali presente offline nos locais, né? Você não podia, às vezes você está parado num lugar, mas você está mexendo no smartphone e você mentalmente está em outro lugar. Ali você tinha que estar ali. E você não tinha tanta informação fácil de aprender. Você tinha que conversar com as pessoas, você tinha que meio que sair um pouquinho mais da zona de conforto. Por exemplo, para chegar nesse estúdio aqui, eu não sabia onde era. Eu coloquei no Google Maps, apertei um botão e cheguei. Né? Então, naquela época, eu lembro que, cara, para eu descobrir onde era a anatomia que eu ia ter aula, cara, foi perguntando aqui. Aí eu parava em outro lugar, porque, assim, depois que você faz amigo, você vai conversando e todo mundo combina, vai junto e tal. Mas antes disso, eu lembro, assim, vai ter aula de fisiologia. Onde que é? Lá no ICB. ICB. Vamos lá, ICB. Você recebe uma sigla, você não sabe nem... Você sabe, você sai andando, assim, na cidade universitária. Então, é uma baita experiência de imersão, assim. Depois de um tempo, você começa a olhar de cima e fala, cara, eu sei onde é tudo. Aí você vai conversar com alguém que não teve o baita privilégio de estudar aqui. Você fala, não, é fácil de chegar. Você vai aqui, vai ali. Pá. Agora eu passei aqui, fazia tempo que eu não via na cidade universitária. As ruas têm plaquinha agora. Achei fascinante. Na minha época não tinha. Na minha época o pessoal falava Avenida da Universidade. Falava, será que é a que eu tô pensando, a Avenida da Universidade? Aí você, agora você sabe onde é. Mas, Diego, muito interessante você dar esse exemplo do ICB. Eu achei bastante interessante porque eu estava acabando de conversar isso, eu estava conversando antes de vir para cá. Eu falei, nossa, aí a aluna, ela não sabia, né? E aí ela pegou o celular e olhou assim, então não é aqui,
né, a aula. Sim. Não, é no ICB. Ela pegou o celular e colocou a pé, quanto que dá o tempo e tudo direitinho. E eu acabei de falar sobre isso, então achei esse seu exemplo bem interessante. É maravilhoso, assim, tinha coisa que você ia descobrindo assim, na raça, né? Você ia, quanto tempo dá andando? Sei lá, anda lá. Aí você foi 1, 2 vezes, você sabe, dá mais ou menos 20 minutos, meia hora. Tal. E ninguém fala para você assim, seja curioso. É. Né? Seja curioso, você entrou, o campus é seu, né? Exato. Você Explora, pode explorar e, enfim, perguntar. Só que é uma época onde até mesmo tinha um pouco de vergonha, às vezes, né? De perguntar, enfim. Bastante interessante isso. Se a pessoa pode mergulhar na cidade universitária, eu falo, cara, mergulha, explora, sai andando, vê onde é o quê, aproveita. Então, você falou para a gente já das suas maiores influências, inspirações na área de educação física e esporte. Quer falar mais um pouquinho sobre isso? Cara, eu gosto, assim, de pensar que todo mundo que eu cruzei, de alguma forma, seja na faculdade, seja ali nos primeiros lugares que eu trabalhei, que eu estagiei, ajudou a moldar o jeito que eu pensava, assim, sabe? Então... Eu fico grato, assim, muitas vezes até por ter visto professores que enfim, que estavam fazendo mal o seu trabalho na academia, porque aquilo era um negócio que eu olhava e falava, não é possível, sabe, eu tô no 2º ano e eu já sei que aquilo tá mal feito, aquilo tá errado, aquilo precisa ser consertado. Então, eu acho que você se deixar absorver por esse espírito crítico que a universidade ela te dá, eu acho que é fundamental, assim, porque hoje em dia, mais do que naquela época, eu acho, a gente está muito tentado a aprender coisas de forma rápida, né? Vou aprender um negócio aqui com um vídeo rápido. E tem gente que está perdendo a paciência de, às vezes, assistir um conteúdo mais longo, de ver um filme, de sentar o bumbum na cadeira e ficar 1 hora lendo. Então, eu acho que essa criticidade assim, que a USP me deu é uma das coisas que eu mais valorizo na vida, assim, porque eu vejo que isso tem muito valor e as pessoas precisam ser mais e mais e mais treinadas e condicionadas e estimuladas, incentivadas a ter hoje em dia, né? Porque, enfim, a gente está muito mais hoje do que naquela época exposto a qualquer informação que você vê por aí, né? Então... É uma formação crítica, né? Eu estou há muito tempo na USP e eu também acho incrível essa formação crítica de, não tenha medo, né? Você tem um olhar crítico e o que você pode fazer para melhorar, né? Exato. Não é só aquela coisa de criticar, não é? Isso. Então, eu acho bem bacana isso. E a fundo, né? Exato. Faz uns anos que eu descobri que eu, mesmo como ex-aluno, eu podia continuar frequentando a biblioteca da EFE. E aí eu, às vezes, venho aí, pego um livro, levo para casa, empresto, porque a sensação que você tem também, enfim, de estar o tempo todo estudando e frequentando o ambiente também não deixa morrer, né? Essa coisinha, né? Esse bichinho da criticidade. E esse olhar crítico, ele só faz a universidade crescer. Sim. Né? A universidade cresce por conta disso, porque são esses olhares que faz com que a gente construa o que é melhor, né? Para o nosso maior público, que são os alunos, né? Também nesse sentido. Então, conta pra gente aí, Diego, quais foram os momentos mais marcantes na sua carreira? Assim? Cara, eu acho que quando eu penso em momento marcante, eu acho que eu tendo a pensar sempre em primeiras vezes, né? Então, primeira vez que eu entrei na EFE, primeira vez que você vai para um jogo universitário, primeiro estágio que você faz, primeira vez que eu estava gravando um vídeo, por exemplo, eu estava
um tripézinho, uma câmera baratinha. Na época, os celulares não gravavam bem vídeo, né? Hoje você consegue fazer isso facilmente com o celular. Mas eu estava com a câmera que eu tinha comprado, um tripé, eu estava sentado no sofá e eu estava morrendo de vergonha daquilo. Né? Eu estava sozinho em casa, não tinha ninguém em casa para olhar, me julgar, não tinha... Enfim, e eu acho que as primeiras vezes, elas são sempre assim, aquele momento de ter um calafriozinho, de ter um friozinho na barriga, de falar, pô, será que eu preciso mesmo fazer isso? Será que eu preciso mesmo ir? Será que... E você, assim, não tem como se arrepender muito de ir, né? Porque você vai e você vai aprender uma coisa. E você vai, aquela coisa, vai, deu medo, vai com medo mesmo. Depois até virou um negócio que eu vivo buzinando na cabeça das pessoas na rede social. Eu falando, cara, deu preguiça de treinar? Vai com preguiça mesmo. Você vai fazer ali um treino que não vai ser o melhor treino do mundo, mas você foi treinar. E eu acho que é isso na vida, assim. Isso que vai te dando mais coragem, isso que vai também mexendo com a tua autoestima. É você fazer, é aquela coisa meio piegas, né? Meio motivacional, também barata, daquele vídeo lá do Pedro Bial falando do filtro solar, né? Todo dia faça uma coisa que te meta medo de verdade, né? É meio isso, assim, sabe? Você, enfim, você encarar essas primeiras vezes é muito importante. O que você estava falando também de se permitir errar, né? Então, você tá numa academia, num clube, você está começando a trabalhar, você vai errar, né? Isso é completamente normal e esperado. O lance é o raciocínio que você faz depois e fala, tá, errei, beleza, vamos por aqui, ou peraí, isso aqui talvez não seja bem um erro, né? Dá para ajustar, dá para fazer assim. Não ter vergonha de colocar a tua cara. Eu acho que quando você não faz coisas diferentes, você... acaba limitando muito quem você é. E aí você acha que você é uma pessoa... enfim, mas você só é essa pessoa porque você não meteu a cara para fazer coisas diferentes, assim. Não teve uma carinha de pau ali num determinado momento. Sim. Sabe? Eu acho que faz muito bem, assim, ter uma... Uma entrega. Assim, é um lance do se jogar, assim. Tem um amigo meu que gosta muito da frase "se permita". Eu gosto também. Ela se permite, faz aí, sabe? E aí é muito isso, cara. Eu acho que, pô, se permite estudar uma coisa que você acha que talvez você não vai gostar muito. Eu falo muito para as pessoas que o prazer pela prática do exercício é uma coisa fundamental para a gente conseguir ter uma aderência, né, na prática, uma regularidade, para você conseguir ter benefício. Sim. E às vezes você não tem prazer na prática porque você não praticou atividades suficientes até encontrar uma que você realmente goste, que você realmente ame. E é muito isso também, às vezes, com o trabalho, né? Você pode trabalhar em lugares diferentes, você talvez não vá ter aquele emprego de uma outra geração, que é o emprego que você entra, vai ficar a vida trabalhando feliz e vai se aposentar lá. Isso é uma forma de ser feliz, né? Tem outras, tem gente que, cara, hoje está trabalhando em um lugar, amanhã está trabalhando em outro, está trabalhando em outro, isso não é necessariamente um problema, né? Isso pode ser muito enriquecedor também. Se permitir as experiências, permitir, né? Exatamente. Exato. E conta pra gente se tem alguma história curiosa que aconteceu durante sua jornada e que você se sente confortável para compartilhar, né? Cara, pode ser mais de uma. A história do goiaba é a primeira que eu lembro, assim, porque quando eu comecei a criar conteúdo, tinham poucos criadores de conteúdo para eu me inspirar, assim. Nós estamos falando de época que tinha, sei lá, Cauê Moura, Felipe Neto, PC Siqueira. Os três no YouTube. Então, você fazia um vídeo, botava no YouTube, alguém falava, você está copiando o PC, você está copiando o Felipe... Porque só tinha os três. E mesmo que você estivesse falando de um assunto completamente diferente, como a edição era parecida, assim, aquela edição, né, com corte rápido, um jump cut que a gente chama. Então, e aí eu achava, naquele momento, que você precisava ter... A gente que tem a infância, assim, completamente influenciada pela televisão, pela TV aberta, eu achava que tinha que ter algum bordão para a pessoa lembrar de mim, que o que eu falar não vai ser suficiente, então tem que ter algum bordão. E aí eu fiquei pensando, e aí me veio na cabeça o goiaba, de uns anos... Estou falando de criar o Saúde na Rotina em 2013. O goiaba, ele veio quando eu estava terminando a EFE e começando a fazer estágio numa academia grande aqui em São Paulo. E aí eu fui trabalhar na academia
eu pegava o primeiro período, eu trabalhava das 6 às 10 da manhã, e nesse período eu trabalhava com outros professores, mas especificamente das 6 às 7 da manhã, ficava só eu, estagiário, e mais um outro professor formado. E eu, assim, já tinha feito treinamento de estágio, já tinha estagiado em outras academias, mas estava completamente nervoso, porque era uma academia grande, uma academia que, pô, abre 6 horas, 5h59 já tinha gente entrando na academia, e você tava ali meio, cara, o que eu faço? Onde é que eu olho? Onde é que eu ponho a mão? Né? Que postura que eu fico? Tal, não sei o que, completamente sem saber o que fazer. E esse outro professor que trabalhava comigo, professor Tarantini, ele era um cara super agilizado, assim, ele era aquele professor de academia que eu, cara, raras vezes vi na vida, assim, que era um cara que tava o tempo todo se movimentando e indo ajudar uma pessoa aqui, aí ele saía ajudar outra ali, e ele tava, ó, já vou aí, peraí, segura esse movimento aí. Ele tava olhando tudo, assim, sabe? Ele tinha, sei lá, 10 olhos na cabeça. E o Tarantino, ele tava nesse meu primeiro dia desse jeito, arrumando a sala antes do pessoal chegar e tal, e aí já tá as primeiras pessoas chegando, ele mexendo, arrumando colchonete aqui e ali. Eu lá, nervoso, suando, ele me dá uma chamada assim de longe, assim, fala, ô Goiaba, vem cá me ajudar no negócio. A hora que ele falou esse, ô Goiaba, vem cá me ajudar no negócio, aquilo me quebrou o gelo de um jeito que eu amei aquela expressão, aquela forma, assim, dele tratar as pessoas, que era mais casual, que eu tava esperando, assim, um momento ali, né, numa academia grande, séria, que eu passei por um processo seletivo ali, enfim, concorrido e enfim, cheio de, né, formulários para preencher, de coisa para fazer, de, enfim, provas ali, conversas. Aquilo me quebrou de um jeito que eu falei, cara, eu consigo, eu posso, eu tenho permissão para ser também o Diego, que é mais, assim, enfim, gosto de fazer uma piadinha aqui, dar uma conversa aqui, ficar mais, enfim, de uma maneira livre, exato, ele me deu essa permissão. Aí eu fiquei com esse goiaba na cabeça, eu passei a chamar ele de volta de goiaba também, a gente tratava os alunos que vinham no nosso período também, às vezes, que a gente tinha mais intimidade, já ganha intimidade, falou, goiaba, passa, chegou, que bom, tal, não sei o quê. Ficava um clima absolutamente maravilhoso na sala, assim, óbvio, né, a gente tinha um treinamento ali de atendimento para saber quem não gostava de ser chamado por apelidos. Mas, assim, a gente conseguia criar um clima muito gostoso na sala. Então, esse goiaba sempre foi uma coisa para mim muito disso, assim, me dava essa lembrança de calma, enfim, descontração. E aí eu falei, cara, isso aí, quando eu fui começar a fazer vídeo, comecei a falar para as pessoas. Estava começando o vídeo, falava, olá, Goiaba, eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina. O vídeo de hoje é disso aqui. E, enfim, aí virou. Depois eu soube também, o canal vai crescendo, vai tendo gente dizendo que, olha, goiaba na minha região, quando você chama alguém, é meio ofensivo. Eu ia falar. Goiaba, não sei o quê. Até eu falava, não, gente, aqui é no amor, ó. Aí eu mandei fazer um boné escrito goiaba, goiaba aqui, ó. Eu estou, né, me chamando de goiaba, tá tudo certo. Aqui goiaba é uma coisa boa e tal. E goiaba é uma fruta a melhor fruta, né, gente? Então, assim, não, também... E eu vejo nas redes que as pessoas fazem essa pergunta, por que goiaba? Por que goiaba? E aí eu fiquei pensando, se eu não fizesse a pergunta, o que eu pensaria por que goiaba, né? E aí na minha cabeça tem essa coisa regional, mas para mim veio assim, goiaba porque... Oh, seu goiaba, você não sabe, vamos fazer direito. Você diminui a pessoa, né? Vamos, né? Para mim veio isso, mas de uma forma carinhosa, assim, né? Não, assim, nunca foi de diminuir, era sempre uma forma, assim, carinhosa que eu vou falando. Mas, assim, virou uma coisinha, assim, divertida, assim, eu nem... às vezes eu nem começo mais vídeo falando, são poucos os vídeos, assim, que eu faço, porque você vai estudando mais criação de conteúdo e muitas vezes você vai vendo que a pessoa ela tá com pressa para ver o vídeo. Então, ela quer ver aquele conteúdo. Então, o YouTube, ele deixa você ir explorando e estudando dados, né? E é uma coisa, assim, muito legal de fazer. E você vai vendo que se você perde ali a pessoa nos primeiros segundos do vídeo, não dizendo sobre o que é aquele vídeo, não dando já alguma informação para ela, ela fecha e vai fazer outra coisa. Sim. Então, assim, a pessoa clica e ela simplesmente vai clicar numa próxima coisa que está aparecendo ali. Ela não vai ter a paciência de falar, não, vou ficar aqui 30 segundos
para ver se ele vai falar sobre o conteúdo do vídeo. Então, essas introduções dos vídeos, quem for no canal e for ver desde os primeiros vídeos, assim, você vai ver que a introdução ela vai diminuindo. A introdução, enfim, cheguei a criar vinheta, porque, de novo, a gente vem com influência de televisão, criei vinheta para os vídeos. Então, cara, a primeira vinheta, acho que dos vídeos Saúde na Rotina, tinha de 20 a 30 segundos, tinha 25 segundos. Cara, 25 segundos hoje é um vídeo inteiro no Instagram, no TikTok. Então, a pessoa não tá lá para ficar vendo. Ah, tá, cliquei no vídeo, vou ver 25 segundos aqui de uma vinheta que eu já conheço para ter acesso à informação. Então, eu fui cortando. Então, às vezes, tem vídeo que nem esse, Olá Goiaba, eu sou o Diego Saúde na Rotina, eu falo porque isso já comeu 3, 4, 5 segunos. Exato. Então, falou, você quer aprender isso aqui? Presta atenção, pá. Então, é sobre aquilo que a gente estava conversando, né? Que você tem aquela visão de que muda. E as coisas mudam. Exato. Então, aquele vídeo que você fez lá quando você estava, nossa, nervoso, lá só com... Pô, vai mudando e é tão legal isso, né? Acompanhar esse processo. E dentro disso que a gente está conversando, eu separei uma frase assim, Diego, que eu achei bastante interessante, porque eu vi... Eu sei que você tem uma loja também, né? Que chama Loja, né? A gente é parceiro, não é nosso, mas a gente é parceiro dele. Parceiro, né? Dessa loja. E também, se você depois puder falar um pouquinho do livro, né? Eu vou achar bacana também. Mas eu vi nessa uma caneca assim, escrito, eu não sei de quem é a frase, mas se você puder comentar um pouquinho sobre essa frase, eu vou achar que pode ser legal. Somos a soma do que fomos. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Somos a soma do que fomos. Eu acho muito real isso. Eu acho que a gente é tudo que a gente viveu, a gente é tudo que a gente passou, a gente é as pessoas que a gente conviveu, né? O que a gente fez, o que a gente não fez. Eu acredito, eu gosto dessa frase aí, eu acredito nisso aí. Eu acho que, enfim, a gente é o que, voltando, né, que a gente estava falando, a gente é o que a gente vai se permitindo viver. Exato. Né? Acho que quando você se permite viver mais coisa, você vai crescendo. É aquela frase também, de novo, que todo mundo já ouviu por aí, falando, a vida, quando você fica adulto, não fica mais fácil, né? Você que aprende a lidar melhor com as coisas. E eu falo isso, inclusive, para as pessoas que, quando elas vão fazer exercício, eu falo, cara, poucas coisas são tão eficientes para melhorar a autoestima de alguém do que você simplesmente dobrar o peso que você aguentava carregar, sei lá, no agachamento. Exato. Sabe? Então, isso faz bem pra gente. A gente vê, vivendo as coisas e passando pelas coisas, isso vai também mexendo e melhorando sua autoestima, né? Você vai vendo que você você passou por aquilo, né? Você passou por um negócio difícil, você sobreviveu. Legal, vamos para a próxima fase, para a próxima coisa difícil que vai acontecer. A vida é isso aí, né, cara? É uma coisa difícil depois da outra. A gente vai tentando equilibrar para acho que todo mundo quer, no final das contas, é ser feliz, né? Como cada um vai buscar ser feliz, aí cada um vai experimentando o melhor caminho, assim. Eu só falo para as pessoas, cara, sua vida vai ser mais feliz se você encontrar uma atividade física, um exercício que você gosta de fazer. Porque além de mais feliz, ela tende a ser mais longa também, né? Mas, assim, profissionalmente falando, a minha mãe, ela sempre falava para mim, ela falava, filho, uma hora você vai achar um negócio que você gosta de fazer, né? Porque tinha momentos da vida, assim, que eu tava trabalhando com negócio, que eu falava, meu Deus do céu, que saco. Ou eu não gostava do negócio e ganhava bem, não, mas o suficiente, ou eu ganhava mal, gostava do negócio, sabe? Então, nunca tinha um equilíbrio, assim. E ela falava isso lá atrás, e o dia que eu descobri que criação de conteúdo para a internet podia ser uma profissão, podia ser um negócio que eu investisse e daria um retorno financeiro, cara, eu falei, é isso. Minha mãe sem saber onde ela estava certa, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, também acho legal falar, né, para quem está começando a criar conteúdo, nessa expectativa, assim, eu sei que eu consegui me sustentar do meu conteúdo relativamente rápido e foi depois de 4 anos. Então, não é a regra, né? Você começar a fazer conteúdo hoje, amanhã você já está pedindo demissão do trabalho. Foi sempre um trabalho de novo, de soma, né? De coisas. Eu estava trabalhando num lugar, usando meu tempo livre para aprender como é que mexia e criar meu conteúdo.
aos poucos isso foi dando para falar, tá, talvez eu consiga tirar esse trabalho e viver só disso, assim. Mas foi muito Excel, muita planilha financeira ali para olhar e falar, tá, agora dá para fazer. Quando a gente vê tudo pronto, né? A gente não conhece os bastidores, né? Ali Enfim. é muito final de semana, é muito trabalhar depois do horário, é muito... enfim, é um esforço extra que você faz, mas no final é isso, é para trabalhar com uma coisa que você gosta, né? Com uma coisa que te dê prazer. Então, Diego, fala pra gente um pouquinho do seu livro, se as pessoas quiserem adquirir, e também deixar uma mensagem para pessoas que também gostariam de entrar nessa, né, de fazer conteúdo digital, enfim. Qual mensagem você deixaria para pessoas que querem criar conteúdos? Boa, adoro. O livro ele foi mais uma forma da gente raciocinar em cima daquilo, né? Cada pessoa aprende melhor de um jeito, cada pessoa gosta de consumir conteúdo de um jeito. Um livro é um pacotinho de conteúdo ali, né? De informação em texto. Então, a gente condensou ali dicas que você já tem no YouTube. Então, se você já viu os vídeos no YouTube, tem mais de 1000 vídeos, mas se você já viu os vídeos no YouTube, você não precisa ter o livro, né? O livro é uma opção, chama Dá Pra Ser Saudável Sem Ser Chato. Você encontra em livrarias por aí, tem versão eletrônica também. O lugar mais fácil que eu acabo recomendando para as pessoas no Instagram é na Amazon, que vira e mexe tem promoção. Mas em livraria física ele também tem. Mas é isso, é mais uma oportunidade para as pessoas de acharem aquele mesmo conteúdo com um outro formato. Né? E, cara, eu acho que é muito importante, e muito mais importante, às vezes, do que algumas pessoas se dão conta, aprender a criar conteúdo nas redes sociais. Você não deve querer só aprender a criar conteúdo nas redes sociais se você quiser trabalhar com isso e ser um criador de conteúdo e ganhar dinheiro com isso. Eu acho que todo mundo deveria explorar mais as redes sociais exatamente para entender como o conteúdo é feito. Né? Alguém que, por exemplo, sabe mexer num software de edição de imagem como o Photoshop, essa pessoa ela tem muito menos chance de acreditar em qualquer fake news por aí, porque ela sabe o que o Photoshop consegue fazer. Sim. Né? Então, uma pessoa que sabe editar um vídeo, ela não vai acreditar em qualquer vídeo que ela vê, porque ela sabe o que um programa de edição é capaz de fazer. E as redes sociais, elas estão aí disponibilizando ferramentas para a gente usar e para a gente consumir conteúdo. A grande maioria das pessoas só consome conteúdo. Às vezes a gente fica com a sensação... Outro dia um amigo me perguntou, né? Um amigo colega também, professor de educação física, falou, você acha que está saturado? Falou, cara, eu acho que nenhuma rede social está saturada, mas eu acho que as pessoas, elas talvez queiram ver coisas novas. Quando você está falando de divulgar algo científico, não tem como ficar inventando coisa nova, né? Eu não vou inventar uma coisa nova dentro do treinamento de força e divulgar, porque daí eu vou estar mentindo, porque aquela coisa não existe. Mas a forma como você apresenta aquilo, ela pode ser nova, né? Então, esse que é o desafio, é falar sobre as coisas que a gente estuda, que a gente gosta, de uma maneira que ainda não estão falando. Mas sempre assim, se você fizer algo com o seu jeito, com a sua autenticidade, você já está começando bem, porque não tem outra pessoa igual você. Quando você começa querendo copiar alguém, você já está começando atrás, porque você vai ser uma cópia de alguém. Não que você não possa se inspirar, eu acho que também é isso, né? Você vai se inspirando e bebendo de várias fontes para misturar, mas é importante que tenha você, assim, como você fala, né? Qual que é o seu jeito. E então, estudar, mexer nas redes sociais, isso aqui dá para subir um vídeo, como é que ele fica? Se você não quiser, sei lá, de repente estragar a sua rede social, cria outra, né? É gratuito você criar um perfil na rede social, cria e vai mexendo, vendo, como é que... Se eu subo um vídeo desse jeito, aparece assim para quem tá vendo, tá bom. Mas acho que esse é um ponto, né? Aprender a mexer com ferramentas das redes sociais. Outro ponto que é tão importante quanto, se não mais,
é lembrar que sem o seu conteúdo teórico, você não tem força nenhuma, né? Porque você vai criar um vídeo muito bonito sobre nada. Então, assim, estudar, ler artigo, ler livro, tá atualizado na própria área, é também uma coisa fundamental, né? Porque senão você vai apenas criar começar ali a mexer no Instagram e falar, beleza, vou fazer um vídeo. Aí você vai ligar o vídeo, você vai saber mexer uma iluminação bacana pro seu vídeo, vai editar legal, mas o que você falou naquele vídeo? Né? Será que você falou alguma coisa relevante? Será que você falou alguma coisa que não existe mais? Então, essas duas coisas têm que andar de mão dada, assim. Você tem que ter um tempo para estudar o que você vai falar, né, em teoria e na prática, e outro momento que você vai estudar redes sociais para aprender como é que as pessoas estão se comunicando ali, como é que você cria um vídeo que as pessoas gostem de ver, né, como você consegue se colocar na posição de ouvinte, de seguidor, entender a dúvida deles, né? Tem uma dúvida, por exemplo, quem é da área da educação física, talvez já tenha lidado por aí, que é como perder barriga. Sim. E quando a gente vai perder gordura do corpo, a gente não escolhe de onde a gente vai perder. Então, eu resisti muitos anos até fazer um vídeo com esse título. Tantas dicas para perder barriga. Porque eu falava, cara, você não perde barriga, você emagrece, depois... Tá. Só que as pessoas estão buscando o tempo todo como perder barriga, como perder barriga. E ela não tá achando nenhum vídeo meu, ela tá achando vídeo de alguém que, de repente, estava explicando errado. Então, eu falei, cara, tudo bem, eu vou fazer um vídeo, tantas dicas para perder barriga, e no começo do vídeo eu já explico, olha, você não vai fazer, nada que você vai fazer aqui, você vai conseguir perder gordura só da barriga. Você vai perder gordura como um todo e, por consequência, da barriga. Só que é meio isso, você tem que entender o que as pessoas estão buscando para poder chegar nelas, para poder oferecer o que de fato elas querem. Porque senão você fica falando sozinho. Não é fazer por fazer. Não é fazer por fazer. Não assim, é fazer dá trabalho, por assim, fazer. se você for trabalhar com isso, vai dar trabalho. Você vai ter dia que você não quer fazer, mas você vai ter que trabalhar. Não é só quando vem inspiração, quando vem coisa... Não, vai dar trabalho. Geralmente demora para você conseguir monetizar isso. Mas eu acho, assim, para mim é muito gratificante, assim. E dar credibilidade, né, É. também. Porque, por exemplo, quando eu olho um vídeo assim, eu falo, poxa, tem uma base científica nisso. Sim, sim. Né? Então, é muito estudo mesmo, né? O que você diria aí para quem quer começar assim? Eu quero começar a trabalhar com isso. Cara, primeiro assim, explora bem as redes sociais. Então, você tem um Instagram instalado, você tem um TikTok instalado, você tem um YouTube instalado. Vai lá e consome conteúdo do assunto que você está querendo falar. Veja quem são as pessoas que estão falando sobre esse assunto, veja como elas falam, né? Veja como elas começam o vídeo, veja como elas terminam o vídeo, veja o que elas colocam no meio do vídeo. Se grava no offline mesmo. Pega a câmera do celular, bota vertical, horizontal, se grava. E assim, o mundo jamais saberá. Você se grava, a tendência e o ideal é que fique muito ruim mesmo, né? Assim, eu tenho uma vergonha tremenda de vídeos antigos meus, eu não assisto vídeo nenhum. Não assiste. Vídeo que eu fiz hoje eu já não assisto, assim. Mas é o esperado, assim, é porque você vai ver defeitos. E é isso, é como qualquer outra coisa, como exercício, você vai evoluir, né? O treinamento, ele vai te fazer evoluir, você vai enxergar coisas daqui a um tempo que você não enxerga hoje. Então, você vai aprender a editar melhor, você vai aprender o que você não precisa falar, você vai aprender que, tô falando aqui, gaguejei, tá, beleza. Então, é só continuar na próxima frase, porque eu sei editar um vídeo, eu sei que a parte que eu gaguejei eu corto, mas no segundo seguinte eu já tô falando e tá tudo certo, assim. Então, a coisa principal, a primeira coisa é isso, né? Pegar as redes sociais e ir atrás de quem está criando conteúdo sobre o assunto que você se interessa e ver como eles estão se comunicando. E mão na massa, assim, porque você não vai aprender sem fazer. Bacana. E atrás de boas referências e referências que não são boas para você tornar aquilo melhor, né? Exatamente. Corrigir. Você hoje tem, no seu canal, eu vejo que você corrige, né? Muitas coisas que a gente vê, muitos absurdos que a gente vê por aí, né? Hoje tem uma ferramenta que é legal, que é de reagir, né? Então, você consegue ter um vídeo, ou uma imagem, alguma notícia, enfim, atrás de você,
e você está reagindo àquilo. Então, você está explicando aquilo para as pessoas, está explicando por que aquilo está certo, por que aquilo está errado. Então, isso é uma forma também de começar a criar conteúdo, né? Certo. Tem algumas diretrizes ali do YouTube, por exemplo, que você não pode usar conteúdo de terceiros para fazer seu vídeo. Muita gente usa, o Casemiro, o pessoal aí do futebol, tá rico fazendo isso. Só que, tecnicamente, você fica sujeito às regras do YouTube dele derrubar o seu canal. Claro. Mas no Instagram, por exemplo, no TikTok, você consegue pegar e reagir a um vídeo que está acontecendo ali atrás e, enfim, ajudar as pessoas a entenderem, né? Pensar do ponto de vista da pessoa, o que as pessoas estão com dúvida, o que as pessoas precisam entender. Muitas vezes é isso, não é o que você quer falar. É o que as pessoas querem entender que elas não entenderam. É pensar realmente como ajudar. É um exercício, né? De você se olhar e olhar para o outro. Como é que o outro me percebe? Como eu percebo o outro, né? Exatamente. É um exercício de você se questionar, né? Sobre... e ter as próprias respostas, né? Exato. E é isso, né? Se você não tem, assim, a base ali da teoria, também não adianta. Você vai ficar falando nada. Diego, olha... Nosso episódio está chegando ao fim. E nem eu acredito, sabe por quê? Porque parece que faz pouco tempo que a gente está conversando. Faz 2 minutos. Faz pouco tempo. Então, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero muito agradecer do coração, em nome da escola, por você ter aceitado o convite, né? A gente recebe com muito carinho mesmo, no fundo do coração. Tá? Obrigado. Obrigado. Não, obrigado e tá vocês, acabando cara. aí. E deixa aí mais algumas palavras pra gente. Gente, muito obrigada por tudo. Mas obrigado vocês, obrigado mesmo pelo convite, demais, assim, mais que uma honra tá aqui, né, falando, enfim, a USP, não só a EFE, a Escola de Aplicação, também tem ocuparam uma boa parte, assim, da minha vida. Eu tenho um carinho muito grande pela universidade. E cara, falar para quem está começando agora, assim, se jogar, sabe? É isso, ficar a mensagem do permita-se, né? Sabe? Vai explorar. Quando eu estava começando, tinha muito julgamento, assim, de... Julgamento real e julgamento só imaginário, assim. Eu ficava muito com medo de como as pessoas ao meu redor, colegas, ex-professores, assim, iam ver o meu conteúdo. E, enfim, depois dos anos vão passando, você vai cruzando com as pessoas vão achando, né, vão falando pra você, pô, acho muito legal, tal, não sei o que, você vai caindo na real ali que era um julgamento seu. Mas, mesmo que haja julgamentos, assim, de pessoas ao redor de fato reais, a gente ainda tá numa fase que tá todo mundo meio que entendendo como as coisas funcionam, redes sociais funcionam. Então, assim, sabe, vai pra cima. Se é uma coisa que você acha que você pode vir a gostar, vai pra cima. Mesmo que você não ganhe dinheiro sendo um criador de conteúdo, aprender a se comunicar nas redes sociais vai ajudar você no seu trabalho, sabe? Porque nós estamos, no final das contas, falando sobre comunicação. Você aprender a se comunicar melhor vai te ajudar qualquer coisa que você vá fazer profissionalmente, às vezes até na vida pessoal, assim, sabe? Então, exercitar a comunicação é gostoso demais. Obrigada de novo, né? E nosso episódio está chegando aí ao fim, já agradecendo todo mundo, né? Agradecemos aos ouvintes que estão aqui. E este programa, ele foi feito por meio de uma parceria entre a Escola de Educação Física e Esporte e o Estúdio Multimeios da USP. Os episódios do podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias, estão disponíveis no canal EFE USP Oficial do YouTube e nas principais plataformas de podcast. Até o próximo episódio. Obrigada, Diego. Tchau, gente.